9h51, às 9h51. A gente muda a trilha, a gente muda a tela e a gente muda a sua vida. Marcos 8:34 seguintes, diz a palavra do Senhor. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com os seus discípulos e disse: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai, com os seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Eu quero, na oração da família de hoje, conversar com a minha audiência. Como é gostoso, Senhor, em nome de Jesus, compartilhar tela com o nosso anjo da guarda. Você acredita em anjo da guarda? Essa minha cadeira, eu sempre pensei dessa maneira e repito, ela nunca esteve sozinha. A palavra diz: eu estarei no meio de vós. Quando? Quando nós estivermos em oração. O que nós fazemos todos os dias para encerrar o programa. E às 9h54, hoje quando entrei no ar, falei, eu vou fazer um programa bem rapidinho, vou encerrar 9 horas hoje, né, que eu tenho compromissos. Eu não fiz um programa rapidinho, a gente não fez um programa relaxado, né, a gente não fez nada com pressa. Para que pressa? Primeiro, a minha obrigação. Primeiro, o nosso programa. O resto eu resolvo depois, os compromissos que nós temos na sequência do nosso dia. Ontem eu fui visitar um amigo meu chamado Zé Maria. Às vezes ele escuta meu programa, mas ele não fala que escuta para não fazer aquele marketing pessoal dele, que é um profissional exemplar. Ô Zé, existe diferença entre aquele que elogia e o puxa-saco. E ontem eu fui ao Zé Maria e na oportunidade que ele me deu para a gente conversar, a gente falava da proposta deste programa em oração. Eu dizia para ele o seguinte: quando você pega uma emissora gigante, ela tem um programa que é a maior audiência da emissora, isso é normal, e aí ela faz investimentos naquele horário para que ele continue sendo líder de audiência. E eu comentava ontem com o Zé Maria, eu falei: Zé, hoje, para estar no meu programa, precisa estar de acordo com a filosofia do programa. Tem um nome que as empresas usam aí, que ela tem uma norma X, ou o funcionário se adequa à norma da empresa, ou pede conta e vai embora, ou ele é mandado embora. Então, é uma linha editorial do Canal 10, é o Evangelho do Dia.
aquilo que de alguma maneira vai contrariar a palavra do Senhor está fora do canal 10. Simples assim. Essa é a linha editorial do canal 10, o Evangelho do Dia. E eu dizia para o Zé o seguinte: Zé, eu pedi para Deus mudar a minha vida. E aí ele trouxe todas essas pessoas que estão online conosco. A nossa família é pequenininha, mas é uma família que está fazendo barulho. Por que nós estamos fazendo barulho? Porque é preciso estarmos juntos em oração. É estarmos juntos numa batalha de levar a palavra todos os dias. É estarmos juntos, vitoriosos, naquilo que é a proposta do Evangelho. Vitoriosos na palavra, propagar a palavra. Com o efeito de que adianta eu chegar aqui e ser um cara milionário, exibir a minha Ferrari e ter um coração que não está condizente com o Evangelho do dia, e ter um comportamento que não está de acordo com a vontade do Senhor. Eu posso até ser grande e famoso diante do mundo, mas há um momento da nossa vida e da nossa idade que a gente vai caindo a ficha, e a gente vai entendendo que as coisas do mundo são todas passageiras. As coisas do mundo são importantes? Claro que são. Você precisa de uma boa casa para morar, de um bom carro para andar. Você precisa de dinheiro para ir ao supermercado, comprar um café porque está caro pra caramba. Imagina comprar então uma picanha. É um pouquinho mais caro. Isso é fruto do teu trabalho. Agora, o teu trabalho, ele precisa estar coerente com as palavras do Senhor. Eu não preciso fazer um trabalho diferente daquilo que é a vontade do Pai para a minha vida. É por isso que o Evangelho de hoje fala que nós precisamos abrir mão das nossas vontades, abrir mão dos nossos egoísmos, para que a vontade de Deus se manifeste na nossa vida. Simples assim. Quantas vezes nós fizemos, e aí eu dou a mão à palmatória, quantas vezes nós fizemos a oração da família de uma maneira egoísta? A própria oração da família de uma maneira não coerente. É para isso que a gente reza. É para entender que aquilo que está escrito na palavra do Senhor e no Evangelho de Marcos é para eu aprender, é um aprendizado. A criança, para aprender a andar, ela precisa ir segurando em algum lugar, na mão de alguém, ela precisa gatinhar. O processo de andar sozinho é literalmente tempo. O lamentar dessa história é que eu gastei tempo demais nesse processo de aprender que é preciso, primeiro, entender a vontade de Deus para a nossa vida. Só isso. Eu gastei tempo demais. Eu perdi tempo? Não. Eu não falo que eu perdi tempo. Né? Não é questão de perder tempo. Quando nós estamos vivendo, tudo é um aprendizado. Não é uma perda, mas você não consegue recuperar o tempo perdido. Você pode até recuperar o teu dinheiro, recuperar o carro que você vendeu, comprar um carro melhor, mas você não consegue voltar no teu tempo. E isto é preocupante. Por quê? Porque você abriu mão de uma vida na intensidade da palavra do Senhor para viver uma vidinha de mais ou menos
de acordo com a modinha que o mundo me oferece. Acordei. E quando a gente acorda, embora alguns me avisaram antes, a gente quer também falar para você: acorda enquanto há tempo, e o quanto antes, para que a gente possa aproveitar a vida na intensidade da palavra do Senhor. E quando você está sincronizado com a palavra, vivendo aquilo que o Evangelho de hoje, por exemplo, nos diz, o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Olha a pergunta que o Evangelho nos faz. Jesus fala que se alguém se envergonhar dele, ele também vai se envergonhar desta pessoa diante do Pai, no momento certo da glória dos santos anjos de Deus. Então, isso, gente, é maravilhoso. A gente tem que pensar um pouquinho no que nós estamos fazendo. Atitude. Quando a gente muda a maneira de pensar, quando a gente muda os nossos critérios de avaliação, a gente muda a nossa vida. Quais são os seus critérios hoje para dizer que nós estamos vivendo uma vida legal? Às vezes o nosso critério é exclusivamente materiais. Então não basta, Senhor, e aí eu vou para um exemplo próprio, não basta eu ir no material de construção e comprar o melhor piso para poder deixar a minha cozinha maravilhosa, se na hora que eu sento na minha mesa para fazer a minha refeição, o meu café da manhã, eu não agradeço a Deus o pão nosso de cada dia. Não adianta eu ter uma cozinha maravilhosa e linda, se para botar o meu pão na minha mesa, eu tenho que explorar alguém. Não adianta eu fazer uma cozinha maravilhosa, linda, espetacular, padrão americano, se para botar o pão nosso na minha mesa, eu estou usando de recursos questionáveis, que não são atitudes aprovadas por Deus. E aí ontem eu fiz a pergunta: de onde vem o dinheiro que eu compro o pão que eu ponho na mesa dos meus filhos? E aí, para encerrar, eu volto para a roça e para o café. Eu tenho um amigo me ouvindo que antigamente, com todo esse calor que está fazendo, sabe onde que ele estava? No meio da plantação do café. Um calor. Ele estava lá, pingando de suor, chapéu na cabeça, camisa de manga comprida, que senão você torra nesse sol, o suor derramando pelo rosto, para colocar na mesa o pão nosso de cada dia. Esse é um dinheiro abençoado. É um dinheiro que dá frutos. Você já prestou atenção? Não sei se eu estou falando besteira, você vai concordar comigo. Tem dinheiro que a gente recebe, parece que o dinheiro não rende. Ele entra por uma mão, daqui a pouco não tem mais. Por quê? Agora tem momento da nossa vida, você recebe, parece que é tão pouquinho. Parece que é tão pouquinho. Mas o dinheiro rende. Por quê? Porque é um dinheiro abençoado. Você suou, teve suor, aquele trabalho
honesto ali para poder ganhar o teu dinheiro? Eu sempre vou fazer essa pergunta para mim. Da onde vem o dinheiro que eu vou lá na Progresso, compro pão todo dia na Progresso e coloco na minha casa? Eu faço essa caminhada todo dia. Calçadão, Progresso, Avenida. Calçadão, Progresso, Avenida. Eu faço uma caminhada de mais de quilômetro. Estou caminhando todo dia. Vou lá na Progresso, pego meu pão, coloco em casa. E sou muito agradecido a Deus. Amém? Senhor, permita que o nosso trabalho, diante dos teus conceitos, abençoados por ti, possa dar frutos. A coisa mais gostosa do mundo, Senhor, é reunir a família numa mesa e saborear o pão nosso de cada dia, abençoado por Deus. O pão é tão simbólico que o próprio Cristo colocou na sua mesa para compartilhar com os seus. Amém? Que Deus abençoe o fruto do seu trabalho honesto diante dos olhos do Senhor. De que adianta o homem ganhar o mundo se perde a própria vida? É a pergunta que o Evangelho de hoje faz, a pergunta que encerra a nossa oração da família na manhã desta sexta-feira, 10h08. A gente se encontra. Bom final de semana, segundona. Eu estou aqui e nós vamos receber uma pessoa de Pedralva. Ela faz um trabalho maravilhoso no Instagram de Pedralva, mostrando as belezas da cidade de Pedralva. Então, Ângela e João Donizete, imperdível. O programa de segunda-feira, nós vamos falar da cidade de vocês. Nós vamos mostrar Pedralva de um jeito que você nunca viu. Espero por você. Segunda, 8h. Bom final de semana. Deus abençoe você e toda a sua família e as intenções que você traz dentro do teu coração. Amém? Tchau.